muito bom dia oficialmente. Hoje, segunda-feira, dia 12 de maio. Vamos começar nossa aula de hoje, aula teórica. E hoje, especialmente, vamos falar sobre meditação, né? A parte teórica e depois a gente faz a parte, no final a gente faz a parte prática, ok? Então vamos lá, meditação, mitos e verdades sobre meditação, o que é, o que não é meditação, tá? Então, muito se fala sobre meditar, mas pouco se fala sobre como fazer, né? Porque a maioria das pessoas acreditam, né, que meditar é simplesmente fechar os olhos, ficar sentado, olhos fechados, e pronto, né? Você não precisa realizar nenhuma técnica. E sim, existe técnica para você induzir, né, a meditação, ser induzido à meditação, tá? Outros mitos que eu já vi por aí. Meditar deitado. Não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? O objetivo da meditação é você ampliar a sua consciência e não reduzi-la. E quando você se deita, você já está entrando num condicionamento no qual o seu corpo já está condicionado, que quando você deita, você relaxa. Então, no relaxamento, você reduz a consciência e não aumenta. Tá? Então, por isso, não realizar técnicas de meditação deitado, tá? Porque a probabilidade é muito maior de que você relaxe ou até durma do que você amplie sua consciência. E muito contrário do que muitos, ao contrário do que muitos acreditam, meditar é ativo e não passivo, ok? Você está num estado de consciência mais ativo, ok? Então, essa é uma das razões, né, pela qual não se faz meditação deitado, tá? Até, Fábio, se você lembrar de algum outro mito, né, sobre meditação, pode trazer aí para a gente que vamos elaborar, vamos falar sobre, tá? E meditar, né? Então, afinal de contas, só seguindo aqui a mesma linha de raciocínio, olha a Lili chegando por aí. Bom dia, Lili. 9 e 9, olha aí, ó, números cabalísticos. Dá 18, 8 mais 1 dá 9. Viu, Carol? Talvez uma observação que deveria ser acrescentada aí é que muita gente, às vezes, busca a meditação, por exemplo, dentro do YouTube. Ah, meditação tal. E aí fica lá a pessoa falando. Na verdade, a gente, enquanto meditante, fica ouvindo a outra pessoa falar e a gente realmente não entra num estado realmente de concentração. E é aí que as pessoas confundem muito a meditação com mindfulness. Não é a mesma coisa. Eu acho que seria interessante colocar isso também Ótimo, agregar. bem colocado, Fábio. Então, a maioria, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente busca na internet, porque na internet tem de tudo, tá? E às vezes tem pessoas mal orientadas orientando outras pessoas, tá? E, na verdade, o que acontece? A maioria, grande maioria avassaladora de técnicas de meditação que você vai encontrar por aí, no YouTube e outras plataformas, não são meditação, né? A maioria é relaxamento sentado. Por quê? Você vai encontrar muita meditação guiada, né? E não existe meditação guiada, tá, gente? O que existe é uma condução, tá? Para aquela pessoa que é bem iniciante, tem muita dificuldade de concentração, então ela precisa desse artifício, ela precisa dessa ferramenta de alguém estar ali falando para ela poder manter a mente dela presa naquilo, tá? Então, isso seria muito mais um mindfulness. O que é um mindfulness? É uma palavra moderna para dharana, que é a concentração. Tá? Então, você tem as 4 fases mais adiantadas do yoga clássico de Patanjali, que é Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Tá? Que são essas 4 etapas finais
do yoga, né? Então, o que é o pratyahara? Pratyahara é a abstração dos sentidos, é uma coisa. Segundo estágio, você tem dharana, é concentração, que é o famoso mindfulness. Tá? E o que é concentrar-se? É manter a sua mente focada no mesmo único objeto pelo maior tempo possível. Pronto, isso é concentração. Tá? Anotaram? O que é concentração? Manter a sua mente focada num único objeto pelo maior tempo possível. Isso é concentração. Tá? Que é o estágio preliminar de dhyana. Dhyana é o estado de meditação. Tá? E após esse estágio, né, quando você entra em estado de meditação, não quer dizer que necessariamente você entrou em samadhi. Tá? Então, samadhi é o último estágio. Tá? O estágio que é o objetivo do yoga, né? A meta do yoga, estado de samadhi. Então, você vai treinar por muitos e muitos anos, até um dia, quem sabe, você chegar a alcançar esse estado de hiperconsciência ou mega lucidez. Tá? Inclusive, temos aqui eu trouxe aqui para vocês, tá? Tem um quadro, né? Do livro Tratado de Yoga, né? Vocês já conhecem, mas a maioria das pessoas não conhecem. Eu até quero deixar essa aula aqui gravada e liberada no YouTube para as pessoas entenderem o que é meditação, tá? Então, nós temos o plano inconsciente, que é o plano que está relacionado ao corpo físico, denso e sutil, tá? Esse é o inconsciente. Acima dele, nós temos o corpo emocional, tá? Que é o subconsciente. Acima, nós temos o corpo mental, que é o consciente, né? Então, consciência, mente, né? A mente está relacionada ao consciente, tá? Acima do consciente, nós temos o superconsciente, que é o plano intuicional, ok? E acima do plano intuicional, nós temos a mônada, que é o hiperconsciente, que é o estado de samadhi. Tá? Então, para vocês entenderem os planos, né? Então, são estágios, ok? Corpo físico denso, corpo emocional, corpo mental, corpo intuicional e mônada. Tá? Então, esses são os planos do universo. Inclusive, o professor De Rose tem uma aula, um curso, onde ele explica corpos do ser humano e os planos do universo. Tá? Eu já fiz esse curso. São 3, 4 horas falando apenas sobre isso, tá? Sobre os corpos e os planos do universo. É super legal, né? De repente a gente pode fazer uma aula só sobre isso aqui também. É super interessante. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, nós temos, então, as técnicas que vão treinar você para alcançar um estado de meditação. Então, esquece essa história de que você está meditando. É uma maneira não correta de dizer isso, né? Porque todo mundo, na verdade, virou uma expressão genérica, tá? Porque acabou se espalhando, se difundindo, enfim, todo mundo fala meditar, né? Vou meditar, beleza. É o ato, todo mundo sabe que é o ato de você sentar, ó, fazer a sua técnica, enfim. Não quer dizer que você está meditando, tá? É aí que eu quero chegar. Então, você vai treinar as técnicas de concentração, primeiramente, e depois as técnicas de meditação. Então, técnicas de concentração tem diversas, ok? Então, aquilo que a gente comentou anteriormente, a meditação guiada é para aquela pessoa iniciante que tem dificuldade em se concentrar em qualquer coisa, né? Mente muito dispersa. É o normal do ser humano, tá? Mente dispersa. Então, você vai conduzindo, vai guiando a pessoa para manter a concentração dela naquilo que você está falando, tá? Porque a meditação, de fato, é você dar o comando inicial, né? O professor, o instrutor vai falar, vamos fazer uma técnica de primeiro grau. Você vai se concentrar num símbolo ou numa imagem, dá no máximo uma indução inicial e pronto. Agora, se concentra, tá? Aí é contigo. Porque a meditação, gente, ela é um caminho solitário. Não é um caminho que você vai poder seguir com outra pessoa.
tá? Que é diferente, por exemplo, do estágio inicial das práticas, no qual você, por exemplo, vai treinar técnicas corporais, né? O professor instrutor vai estar ali contigo, vai estar te orientando. Então faz assim, coloca o pé assim, coloca a mão assado, braço para cá, braço para lá, perna para cá. Ele está ali junto contigo, né? Te orientando. Agora, a meditação não tem como você fazer isso, tá? Não tem como. E nós vamos entender o Lotus hoje, o objetivo é entender o Lotus da meditação. Tá? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, as coisinhas que eu queria falar. Ah, outra coisa bem legal que é importante vocês entenderem, né? Depois que você treinar por muitos, né? Porque para você atingir estados meditativos, há dois fatores, digamos assim, né? O fator genético, existem pessoas que têm um fator genético já predisposto a esse estado, né? Por exemplo, né? O famoso yogi Ramakrishna, ele entrou em meditação, aliás, em meditação não, ele já entrou num estado ainda superior, estado de samadhi, aos 6 anos de idade. Então ele já tinha um fator genético, né, propício para isso. Nós, meros mortais, talvez treinemos uma vida inteira e não chegaremos lá nesse estado. E é engraçado porque os discípulos de Ramakrishna sempre perguntavam para ele: Ramakrishna, o que é o samadhi? Aí ele só parava, samadhi. Ah, o samadhi. Pronto, já entrava em samadhi. É uma coisa difícil de você explicar, porque está muito além do plano mental. Você não entende através de palavras, não tem como explicar. Né? Tudo isso que eu estou explicando aqui, a Fábio também já ouviu. Ah, não, o Fábio perdeu, o Fábio não estava na aula do mestre, na aula bônus, onde ele explicou isso que eu estou falando agora, tá? Então era sobre isso que ele falou, tá? Que esse plano, esse estado de samadhi, né, que é o plano monádico, está tão além da nossa capacidade humana de entender que não tem como você explicar através de palavras. Tá? Ele está além da mente. E quando a gente treina a meditação, a gente está treinando o quê? Para a gente chegar num estado intuicional, né? Ativar esse centro de força, o Ajna Chakra, tá? Da intuição. Então, a gente está no plano da mente, nós, seres humanos, estamos no plano mental. Tá? Então, ainda tem mental inferior, mental superior, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas o que importa é que nós estamos no plano mental. Genericamente, todos os seres humanos, tá? Uns mais, outros menos, né? Uns estão mais próximos do plano animal do que do plano hominídeo. E nós, yogis, yoguins e yoginis, estamos treinando, né, praticando yoga justamente para transcender esse estágio mental, esse plano mental do consciente, daí para o intuicional, tá? O superconsciente. Aí, a tua mente, ela para de funcionar através do canal, né? Aliás, tua mente não, a tua consciência não flui mais através do canal da mente. Ela vai fluir através do canal da intuição. Sabe aquela história? Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Tá? Isso a gente já viu na prática. Quantas pessoas já descobriram coisas incríveis, né? Relativos a coisas da humanidade em geral, que eu digo, conhecimentos em geral, e você vai perguntar como que você descobriu isso? A pessoa fala, não sei, eu simplesmente intuí. Por quê? Porque é um conhecimento que não precisa passar pelo canal da mente. Você desenvolve a intuição. E nós aqui, ó, qualquer pessoa tem isso, todos nós temos. Uns mais desenvolvidos, outros menos. Aí a gente tem a intuição, só que de uma forma em flashes. Então, a nossa intuição, ela não é linear. E quando você atinge estado de dhyana, estado de meditação, a sua intuição se torna linear. Podem anotar isso aí. Dhyana, estado linear de intuição. Porque a gente tem a intuição, só que ela é flashes, né? Então, às vezes vem um flashzinho, você tem uma intuiçãozinha. Você entende alguma coisa, vem algum pensamento, vem algum sentimento, vem alguma ideia, mas é em forma de flashes, é muito rápido.
tá? E a nossa intuição tá aí, né? Sempre trabalhando a nosso favor e você vai treinar essas técnicas para você desenvolvê-la e torná-la linear. Então, depois que você abre esse canal, que você transcende o canal da mente, a tua intuição está sempre ali, de forma linear, sempre presente, e não em forma de flashes, como é o que nós temos. Tá? Dúvidas? Podemos passar, então, para o esquema do Lótus da meditação? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, tá bem importante. Como é que eu sei que eu meditei? Alguém faz ideia? Qual que é a pergunta? Como você sabe que você meditou? Porque tem muita gente, né? Isso é bem comum, tá? Em praticantes de Eu yoga. acho, Mestre, eu será que eu acho, meditei? Eu acho que eu entrei em estado de meditação. eu Aí o acho mestre vai que fazer uma pergunta. eu acho que cada um, não sei se essa resposta seria correta, mas eu acho que cada um tem uma forma diferente, ou não, ou todo mundo é igual de meditar. Por exemplo, eu vou responder baseado por mim. Eu sei que eu meditei quando realmente parece que some todos os pensamentos e assim, eu fico como se fosse bem dentro do neutro. Tipo assim, não está havendo nenhum tipo de invasão de pensamento, estou pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer depois ou que eu fiz antes. Eu acredito que é quando você realmente esvazia a sua mente ao ponto de você ficar ali quietinho, você com você mesmo. É um pensamento meu, Carol, mas isso eu acredito que deve variar de pessoa para pessoa. Sim, é um caminho. Porque a ideia é essa, é a parada das ondas mentais. Chitta Vritti Nirodha. Esse é o significado. Tá lá. Primeira frase do livro de Patanjali, do Yoga Clássico. O que é meditação? Chitta Vritti Nirodha. Cessação das ondas mentais. Então, a sua mente vai simplesmente parar de funcionar. Então, a consciência não flui mais pelo canal do pensamento. Então, isso é meditar. Parada das ondas mentais. Mas você, de fato, vai saber se você meditou, se você tem a percepção de ampliação da consciência através. Por quê? Como é que a gente mede a ampliação do estado de consciência? Nós, né? Na verdade, através do tempo. Tá? Se você observa, por exemplo, que você ficou ali meditando, fazendo técnica de meditação por 1 minuto, mas aquilo pareceu 2 horas, você ampliou a sua consciência. Então, você entrou em estado de meditação. Agora, se for o contrário, me desculpe, mas você não meditou coisa nenhuma. Sabe aquela pessoa que fala assim, meu Deus, mestre, fiquei horas meditando e parece que passou apenas 1 minuto. O que aconteceu? A pessoa simplesmente dormiu, tá? Ou entrou em estado de auto-hipnose. Ela não meditou. Então, quando você tem a percepção de redução da consciência, redução do tempo, você não meditou, tá? A meditação é o contrário, ampliação da consciência. Ok? Esse é o objetivo. Então, let's go. Vou deixar a imagem aberta aqui do Lotus, que a Fabi mandou. Vou mandar lá no grupo para vocês. Uma imagem linda de uma flor de lótus. E vamos lá ao esquema. Eu vou pegar a câmera aqui e colocar em cima do meu caderno, tá? Para fazer o desenho para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se está focando. Vou colocar luz. Mais luz. Pronto. Então vamos lá. Esquema
lótus da meditação. Então, vamos lá. Nós temos aqui diversos pontinhos. O que são esses pontos? São os nossos pensamentos. Estão, o quê? Dispersos. Essa é a nossa mente. Tá? Então, mente dispersa, pontos espalhados por todos os lados. Quando você começa a praticar técnicas de meditação, você está fazendo o quê? Só fechar o áudio aqui, né? Estava dando interferência, tá? Então, quando você começa a praticar técnicas de meditação, você está realizando o quê? Yeka grata. Você está unindo esses pontos. Yeka significa um, grata, ponto. Né? Então, você está juntando esses pontos. Então, olha lá, juntei os pontinhos. Juntei todos os pontinhos. Yeka grata. Depois, quando você começa a juntar esses pontos, treinar a sua mente, a concentração, lembra o que eu falei que é concentração? Manter a sua mente focada num único objeto pelo máximo de tempo. Então, você vai treinar isso por muito, muito, muito tempo. Tá? Então, nesse estágio, ó, o que você vai praticar? Dharana. Concentração. Concentração. Aqui, o que você estava fazendo aqui no estágio preliminar à concentração? Pratyahara. Extração dos sentidos. Ok? Ao longo desse espaço de tempo, quando você vai treinar concentração, o que pode acontecer? Uma dispersãozinha aqui, uma dispersão. Outra dispersãozinha ali. Talvez você dormiu ou entrou em estado de auto-hipnose, achando que está meditando. Lembra do que eu acabei de explicar? E você vai continuar treinando concentração. Paraná. Até, quem sabe, um dia, vou até olhar aquela flor da Fábio ali, que tá maravilhosa. Tentar copiar. Meu Deus, vai passar longe, mas ok. O que importa é a intenção. Quem sabe, um dia, você entra num estado de dhyana. De meditação. Talvez vocês estejam ouvindo umas marteladas, tá? Meu vizinho aqui resolveu bater bem agora. E vamos lá. E eu fiz o desenho aqui muito em cima da folha, né? Para variar, sempre tem que começar mais embaixo. Aqui nós temos o quê? O Sol. O elemento fundamental para que essa flor desabroche e realize a fotossíntese, sem o qual ela não sobreviveria. E quando chegar a esse estado, você entrou em Samadhi. Então, esse é o esquema do lótus da meditação. Tá? Pratyahara,
praticando Ieka Grata, né, que é juntar tudo num único ponto, depois você vai treinar Dharana, que é a concentração, vai acontecer as dispersões, depois de um longo período de tempo, você entra em estado de dhyana, meditação. Tá? E o que representam também, né, essa flor? Tá? Ela representa também os 4 elementos. Deixa eu só colocar aqui. Os 4 elementos. As dispersões. Aqui, os 4 elementos. Né? Então, você tem aqui a primeira etapa, terra. Né? Que a flor do lótus nasce, brota na lama. Tá? Depois você tem a água, o caule passa pela água, até chegar ao ar. A flor desabrocha no ar. E aqui você tem o fogo, que é o sol. Fogo. Então, representa também o quê? Os pés na terra e a cabeça no céu. Né? Porque apesar de vivermos nesse lodo, nós, né, nós, em geral, seres humanos, né, vivemos com os pés na lama, né? A gente tem que lidar com a imundície, né? As coisas mundanas do nosso planeta. Devemos estar sempre com a cabeça lá no céu, né? Acima de todas essas coisas, né? Das mesquinharias do mundo. Tá? Então, é isso, né? Posso também mandar essa fotinho para vocês. Quem tem o livro, né? O Tratado de Yoga tem esse esquema lá. Tá? Vou tirar. Vou dar para vocês. A câmera da Lili está travada. Da Fabi tá aí. O vídeo também está travado para mim. Bom, mas eu acredito que vocês estejam me vendo, né? Sim, vendo e ouvindo. Tudo normal. Como é que é, Lili? Não consegui entender. Ver e ouvir, está tudo normal para mim. Ah, que bom. Bom, porque para mim aparecia tudo travado. Até achei que não estavam me vendo ou ouvindo. Estava dando eco porque eu abri meu celular para acompanhar o desenho de pertinho, entendeu? Que senão eu ia ter que voltar aqui para frente. Essa parte dessa flor de lótus está lá no Samyama, no tratado. Isso mesmo. Vou mandar uma foto para vocês. Eu não coloquei os acentos ali, né? Não, peraí, deixa eu colocar os acentos aqui bonitinho, né? Não mandar tudo errado. Eu só dizer que eu já tinha olhado para isto, não é? Mas que fui fazendo enquanto ias explicando e que fez total sentido. Porque às vezes a gente olha só o esquema ali, o desenho, e não entende, né, a profundeza. Ainda escrevi Pratyahara errado, né? Não tem esse segundo H aqui. Pratya, tá? Então não tem esse... Fiz um rabisco aqui, mas ok, vocês vão entender. Vou tirar uma foto. Pronto, mandei ele para vocês no grupo. Olha, minha flor não ficou igual essa que a Fábio mandou, mas ok. Tá. Então, né, essa história da meditação, ela tem tudo a ver com o esquema dos corpos, né, os planos do universo, né? Por quê? Porque sempre a gente tem que levar em consideração que o corpo mais denso sempre vai sublimar o corpo mais sutil. É a mesma analogia do céu, por exemplo, né? Num dia nublado, um dia de chuva.
Você sabe que o sol está lá brilhando, mas você não vê, porque as nuvens estão tapando o sol, né? Estão eclipsando, né? Essa é a palavra, eclipsando, tá? A mesma coisa são as estrelas durante o dia. Durante o dia você não vê as estrelas, não é mesmo? Por quê? Porque o sol, a luz do dia, do sol, eclipsa as estrelas. Então você sabe que elas estão lá, você não enxerga, tá? A mesma coisa é a meditação. Você sabe que esse plano muito mais acima da nossa consciência, né, acima do plano consciente, ele está ali. Só que a gente não consegue enxergar. Então a gente tem que praticar as técnicas de meditação, né, para que esse plano esteja visível para nós, né, de maneira simbólica de dizer, tá? Então é isso, minhas queridas. Delícia, né? Essas marteladas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui para falar para vocês. Os graus de meditação, né, que vocês também já conhecem, dentro do nosso esquema, na nossa linhagem do Swastika Yoga, a gente utiliza 3 graus de meditação. Então, o primeiro, Yantra, Dhyana, né, que é utilizado o símbolo. O segundo, som. E o terceiro é iniciático, né? Ele só é passado de boca a ouvido de mestre a discípulo, tá? Então, é uma técnica mais avançada, né? Praticantes, instrutores mais avançados, tá? Vamos então colocar em prática isso que a gente acabou de aprender. Ah, e outra coisa muito importante, tá? O que alimenta a nossa mente? Ela já tem a sua natureza dispersa, tá? A distração e a variedade. Então, isso alimenta muito mais a nossa mente, né? Então, se a gente reduzir, fizer o contrário, você já está treinando, descondicionando a tua mente, tá? Para treinar a meditação. Porque a nossa natureza humana, ela quer sempre novidade, quer sempre novidade. Por que que isso aqui, ó, funciona tão bem, né? As redes sociais, a internet. Porque ela alimenta isso em nós, né? A dispersão. E aí é que tá. Quando você começa a treinar técnicas de meditação, o praticante leigo, o que que ele vai fazer? Ele vai cada vez querer fazer uma técnica de meditação diferente, tá? Mas no início, é até aconselhado que esse praticante teste. Então, por exemplo, se você vier aqui no livro Tratado de Yoga, você vai achar N técnicas de concentração e de meditação, tá? Tem uma para você treinar, como diz o mestre, uma para você treinar durante uma semana, durante um ano, uma diferente da outra, tá? Então ele indica isso. Você vai pegar aqui a primeira técnica que está lá no tratado, treina uma semana. Na segunda semana, outra diferente. Terceira semana, outra diferente, até você completar um ano. Depois de um ano testando várias técnicas, você vai escolher uma só. Aquela com a qual você mais se identificou e aquela com a qual você conseguiu manter por mais tempo a sua concentração. Bingo! Você encontrou a técnica ideal para você. Tá? Que não, talvez não seja a mesma para a Fábio, talvez não seja a mesma para a Lili, talvez não seja a mesma para mim. Por quê? Algumas pessoas têm mais facilidade em manter a sua concentração em uma imagem, né? São mais visuais. Outras pessoas vão ter mais facilidade com o som. Então a pessoa não consegue visualizar nada, isso já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, passei a técnica e só falo, meu Deus, não consigo ver nada. Então talvez para aquela pessoa ideal seja o som. E você ainda pode fazer as duas em conjunto, som com imagem, né? Você vai treinar, por exemplo, o símbolo do OM com o som, né? Você mentaliza o OM aqui na região do intercílio, como vocalizando mentalmente o mantra OM, né? OM, OM, OM. E cada vez que você vocaliza, visualiza ele, o símbolo brilhando aqui na região do intercílio, tá? Então é isso. Agora vocês vão escolher a técnica que vocês mais gostam. Pode ser o símbolo, pode ser o som, pode ser os dois em conjunto e treinar.
Ok? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês. O ideal no início é você não forçar a barra. Não adianta você querer ficar ali meditando meia hora, você não vai conseguir, tá? Então, no início, faz 1 minuto. Quem está começando agora, faz 3 minutos, faz 5 minutos, depois você vai aumentando gradativamente, ok? É muito mais eficiente você meditar por 3 minutinhos apenas do que ficar ali meia hora fingindo que está meditando. Tá ali viajando, pensando em outras coisas, fazendo tudo menos meditar. E a pessoa vai lá e enche a boca e fala: Nossa, eu meditei meia hora hoje. Duvido, mentiroso. Não conseguiu. Então, eu vou fechar o meu áudio, tá? Vou deixar só a música aqui para vocês. Por conta da barulheira aqui. Sente-se confortavelmente, pernas cruzadas, mãos em Shiva Mudra. Então, a gente utiliza o Shiva Mudra para fazer as técnicas de meditação. Mão esquerda sobre a mão direita, dedos polegares não se tocam, não se cruzam, braços relaxados, mãos sobre as coxas ou sobre os pés. Olhos fechados, ombros relaxados, coluna impecavelmente alinhada, músculos da face descontraídos e um leve ar. Escolha sua técnica e agora concentre. Fazemos uma respiração mais profunda agora.
Vamos finalizando essa técnica. E agora eu vou sugerir para vocês mais uma técnica que está aqui no livro Tratado de Yoga. Mantra Dhyana. Concentração no som. Você vai repetir a seguinte frase: o templo da paz está dentro de ti. O templo da paz está dentro de ti. E repita isso várias e várias vezes. Concentre-se. Vamos fazendo uma respiração mais profunda agora, finalizando então mais uma técnica de meditação de segundo grau, Mantra Dhyana. É muito bom ficar assim, né? A gente não quer mais, mais voltar. E tem uma última que eu gosto demais, é uma que me facilita bastante a concentração. Acho até que eu trouxe para vocês na última aula, que é a Soham. Então, é o som que imita a respiração. Então, na verdade é so. Você mentaliza enquanto inspira. Você mentaliza enquanto exala. Então, é o som da respiração. Você vai ficar ali, né? Soham, a gente chama, né? Soham. É uma delícia fazer. Tá? E é isso, minhas queridas, que eu queria trazer para vocês hoje, nessa parte teórica. Agora é colocar em prática. E não adianta fazer só meditação, tá, gente? Porque a meditação, ela está dentro das técnicas, do conjunto de técnicas do yoga. E o que que aconteceu, né? A meditação, ela originalmente, ela é do yoga.
Mas ao longo dos milhares de anos, centenas de milhares de anos, o que aconteceu? Outras religiões, outras filosofias pegaram apenas a meditação e modificaram ela de contexto, de situação e de técnicas. Tá? Então você vai encontrar por aí muitas filosofias usando as técnicas de meditação de forma isolada, né? Então, sem você praticar yoga. Então, é muito mais difícil, tá? Muito mais difícil você praticar apenas a meditação sem praticar as técnicas do yoga. Porque da maneira como o Swastika Yoga foi sistematizado, né, as técnicas, da maneira que elas foram colocadas, a ordem que elas foram colocadas, Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga, Nidra e Samyama, que é a técnica de concentração, meditação e hiperconsciência, ela já está nessa posição justamente por um motivo, tá? Porque tudo aquilo que vem antes te conduz a esse estado de meditação. Tem um porquê, né? Então não é assim você chegar e fazer só técnicas de meditação de forma isolada, ok? Que é o que muitas pessoas fazem, né? Fazem só meditação sem praticar yoga. Certo? Então tudo isso que eu estou falando aqui para vocês está lá no livro, só ler, ok? Beijinhos no coração de vocês. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida. Falem agora ou calem-se para sempre. Fábio está aí ainda. Lili, para mim, travou aqui a tela. Que nem você estava colocando, né, a forma com que o Swastika Yoga ele foi sistematizado, até por uma questão de eu estar agora assistindo os vídeos do mestre, é que nem ele fala. O mudra, ele é o cabo. O puja, ele é a tomada É a que corrente. conecta. Hã? É a corrente. É a corrente que conecta. Aí vem o mantra, que é para fazer a limpeza do nosso corpo físico e energético. Aí depois tem o pranayama, que você já começa a trabalhar a energia que acende, né, que está lá no primeiro chakra. Então ela vai ser trabalhada no nosso corpo energético. E aí a gente tem a prática de asanas, daí tem o kriya, que daí é a limpeza que a gente faz como uma forma de purificação para que a energia de Kundalini acenda, porque a meta do yoga é chegar ao Samadhi, estado de hiperconsciência. Aí nós temos os asanas, que eles vão trabalhar de uma forma equilibrada, por isso existe o balanceamento, que a gente vai trabalhar como todos os nossos chakras estão na nossa coluna, ele vai trabalhar energeticamente todos os chakras, inclusive até na posição de inversão, a gente trabalha o alto, que é o último chakra, aí a gente entra para o Yoga Nidra, que é uma descontração, uma forma de relaxar o corpo, para que de repente, para que depois a gente entre em Samyama, com o corpo relaxado, todas as energias trabalhadas, para que a gente consiga fazer o estado de hiperconsciência e mega lucidez, que é o Samadhi. Pelo menos a gente está no caminho. É isso, Carol? É isso aí. Eu estou fazendo a lição direitinho. Então, essa sequência, né, a prática ortodoxa, a prática óctupla, ela é todos os angas, né? Sempre o anga posterior, ele tem o efeito somatório, não é somatório, esqueci a palavra que o mestre usa. Porque um vai ligando ao outro de forma que Mas é que assim, ó, um não exclui o outro. Então você faz o mudra, exatamente. depois você vem ele soma ao puja, o puja soma ao mantra, mudra, puja, mantra soma o prana, entende? É uma coisa, esqueci uma palavra.
for somatória, eu acho que seria uma palavra interessante também. Mas não é Porque somatória. um vai se Eu somando não vou ao lembrar a outro. palavra que ele usa, mas é uma palavra interessante. Tá? Então, ele tem esse efeito, você vai somando uma coisa à outra. Então, uma coisa não exclui a outra, entende? Então, você junta tudo isso no final, no samyama, para eclodir, né? Quem sabe, a entrar no estado de hiperconsciência. É isso.